Filipenses 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Filipenses 3, a partir do versículo 7. Vamos ler até o versículo 11, ok? Nós vamos focar nossa atenção hoje nos versículos 7 e especialmente o versículo 8. Mas vamos fazer a leitura até o versículo 11. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. O que isso quer dizer? O que quer dizer isso? Conhecer a Cristo. Vamos pensar nisso nessa manhã. Na última meditação que nós tivemos em Filipenses 3, nós vimos que Paulo estava defendendo ali, vigorosamente o Evangelho, porque as pessoas estavam tentando contaminar a mensagem do Evangelho com uma mensagem de obras, fazendo com que elas colocassem a confiança delas em si mesmas, no que elas fazem, e não no que Jesus fez, No versículo 9 que nós acabamos de ler, ele é muito claro, ele fala, eu não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Paulo então estava defendendo, relembrando os irmãos dele em Filipenses, que o evangelho que nós cremos é o evangelho da graça. É o evangelho que diz, o importante não é o que você faz, o importante é o que foi feito. Paulo estava defendendo isso. E ele diz que quando você entende essa mensagem, primeiro você defende ela, você entende o que ela é, e depois que você entende essa mensagem, você começa a aplicar ela, você começa a adorar a Deus. Ele diz, no versículo 3, Filipenses 3:3, ele fala, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Nós nos alegramos no que Cristo Jesus fez por nós e não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Nós não colocamos nenhuma confiança nos nossos esforços. Colocamos nossa confiança, nossa alegria em Jesus. Quando você faz isso, o que acontece com a sua vida? O que acontece com o que você adora? Você começa a adorar em espírito. Essa adoração em espírito vai resultar em algo que Paulo chama aqui de conhecer a Deus, que é o versículo 8. Todas as outras coisas são insignificantes quando comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. O que quer dizer isso? O que quer dizer conhecer a Deus? O que é conhecer Jesus? Essa é a primeira vez que eu vou pregar sobre esse tema. Mas esse é um tema no qual eu já tenho pensado aí faz pelo menos uns 2 anos. Em que eu queria entender o que é isso, o que é conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? O que quer dizer isso?
Se tem algo que eu aprendi nos últimos anos pensando sobre isso, é que isso é um tema muito, muito, muito importante. Ele é muito mais vital do que parece, sabe? Ele é muito mais central do que parece. Na verdade, você foi criado para isso. A Bíblia diz que você foi criado para conhecer a Deus. Esse é o objetivo de você existir. Todo e outro qualquer objetivo que você possa ter na sua vida, ele é secundário. A Bíblia é muito clara que ela diz que o objetivo de você estar vivo ainda respirando é para você conhecer a Deus. Nós temos que entender o que é isso, a importância disso, conhecer a Deus. João 17, no versículo 3, é uma passagem muito famosa, muito bonita, que é quando Jesus está fazendo uma oração. Antes de ir para a cruz, ele faz uma oração. E no versículo 3, ele diz assim, a vida eterna é isso. Ele vai dizer o que é a vida eterna. O que será que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro. Você foi criado para isso. Você vai viver eternamente para quê? Por que nós vamos viver eternamente? Para conhecer a Deus. O texto que o Túlio leu em Jeremias diz exatamente isso também para nós. Diz que se você for se orgulhar de alguma coisa, o rico, não se orgulhe na sua riqueza. O sábio, não se orgulhe na sua sabedoria. Se tem alguma coisa da qual você pode se orgulhar, é de conhecer a Deus. Você sabe o que é isso? O que é conhecer a Deus? Percebe a importância disso? Isso é um tema muito, muito importante. Conhecer a Deus, o que isso quer dizer? De maneira prática, vamos tentar entender isso hoje pela manhã. Você escolheu o dia certo para vir à igreja. Se tinha um dia para você vir que era um dia importante, era hoje. Para você entender, é uma questão de vida ou morte. É literalmente uma questão de vida ou morte. Você entender o que é conhecer a Deus. Se você não entender o que é isso, pode ser que você passe a sua vida toda achando que você é um cristão e você não é cristão. Conhecer a Deus, o que é isso então? Vamos pensar o que é conhecer a Deus, primeiro. Depois, como você pode fazer isso? Bem práticos. E no final tem um segredo. Fica até o final, senão você vai perder o segredo. Certo? O que é conhecer a Deus? Como que você faz isso então? E tem um segredo no final, certo? Só para quem prestar atenção até o final. Tá, o que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus é algum tipo de sensação? É algum sentimento? É um arrepio que dá na tua espinha? É uma sensação de flutuar, assim, como se você estivesse voando e você está flutuando? É alguma espécie de emoção especial? Isso é conhecer a Deus? Ou é alguma coisa intelectual? Conhecer a Deus é algum tipo de experiência intelectual? É você estudar teologia. Só quem estuda teologia que conhece a Deus. Só quem fez seminário que conhece a Deus. O que é isso? O que é conhecer a Deus? Gente, esse assunto é muito amplo. Vocês podem ter certeza que eu vou pregar sobre isso de novo em algum momento, enquanto eu for pregar para vocês aqui, enquanto essa igreja existir, enquanto eu estiver aqui. Mas hoje, pela primeira vez, o mais importante para você entender sobre esse assunto, sobre o que é conhecer a Deus, é que existe uma diferença gigantesca entre você conhecer sobre Deus e você conhecer a Deus. Se você precisa entender alguma coisa nessa manhã, tenta entender isso. Que você conhecer sobre Deus é uma coisa e você conhecer a Deus é outra completamente diferente. Você pode saber muito bem como que é ser um cristão feliz. Você sabe como é ser um cristão feliz. Você sabe como é ser um cristão jovem. Você sabe como é ser um cristão velho. Você sabe como é ser um cristão solteiro. Você sabe como é ser um cristão casado. Você sabe como você sabe aplicar vários conceitos do cristianismo à sua vida. Você pode saber isso tudo e conhecer muito, muito, muito pouco a Deus. Ou talvez você nem conhece Deus. Você pode saber ler a Bíblia, você pode saber orar, você pode saber como participar de um culto, e você pode conhecer muito, muito, muito pouco a Deus. Ou talvez você nem conheça a Deus. O que diz se você é um cristão real, de verdade, não é o conhecimento que você tem sobre Deus. É se você conhece a Deus.
Você pode saber explicar para uma pessoa o que é o Evangelho de maneira perfeita. Você pode saber explicar o Evangelho. Eu te pergunto o que é o Evangelho, você veio na outra meditação há 2 semanas atrás em Filipenses, você fala, o Evangelho ele é uma boa notícia e não um bom conselho. Você sabe explicar isso. Você sabe que nós estávamos separados de Deus, que Jesus nos reconciliou com Cristo, com Deus na cruz, que o sangue de Jesus nos perdoa dos nossos pecados. Você pode ter todas essas informações na sua cabeça e não conhecer a Deus. Porque isso é conhecer sobre Deus. É ter informações sobre Deus. Mas não é conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus pressupõe relacionamento. Esse conhecer aqui que Paulo está dizendo, eu considero tudo como lixo. Eu considero tudo de insignificância zero. Quando eu comparo ao quê? O inestimável valor de conhecer a Deus. Esse conhecer a Deus é relacionamento. É ter um relacionamento com Deus. Tem um exemplo que fica muito claro, né? Você pensa em uma pessoa famosa, uma pessoa que está muito acima de você. Vamos pensar num jogador de futebol famoso, certo? A gente pensa no Cristiano Ronaldo. Você pode ter várias informações sobre o Cristiano Ronaldo. Você sabe o nome completo dele, você sabe quantos gols ele tem na carreira, você sabe quantos títulos ele ganhou. Você sabe até algumas coisas mais pessoais dele, você sabe o nome da esposa, o nome dos filhos, você sabe onde ele mora mais ou menos, mas você conhece a pessoa Cristiano Ronaldo? Você tem um relacionamento com ele? Você conhece ele? Você percebe a diferença entre conhecer sobre e conhecer de verdade alguém? É muito fácil você se enganar achando que você conhece a Deus quando você conhece só sobre Deus. Você não conhece a Deus de verdade, você não tem um relacionamento com Ele. Você só conhece sobre, você só tem informações. Eu não sei de que lado da cama o Cristiano Ronaldo gosta de dormir. Eu não sei qual que é o café da manhã favorito dele. Eu não sei o que deixa ele acordado à noite. Eu não sei o que tira o sono dele. Eu não sei o que é a coisa mais importante da vida dele, o que ele tem medo de perder. Eu não sei nada disso. Porque eu não conheço ele, eu conheço sobre ele. A diferença, meus irmãos, é muito, muito grande. Quando você conhece a Deus, você percebe que as outras coisas, elas começam a ter um valor menor. Se você entende que conhecer a Deus é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida, todos os outros problemas que você tem na sua vida, eles meio que vão se encaixando sozinhos. Quando você entende que você foi criado para isso, para conhecer a Deus. Muito práticos, então, eu não vou me alongar hoje. Conhecer a Deus não é conhecer sobre Deus. Conhecer a Deus não é só você aplicar práticas cristãs na sua vida. Não é só você matricular o seu filho numa escola cristã. Não é só você aplicar teorias cristãs para viver bem. Você pode criar sua família de maneira cristã, você pode trabalhar de maneira cristã, mas você pode não conhecer a Deus. O Timothy Keller, quando ele fala sobre esse assunto, ele diz que ele já chegou inúmeras vezes, por ele ser pastor, ele já esteve com pessoas que estão lá no leito de morte e tal, e a pessoa fala assim, eu acho que eu vivi minha vida toda e eu não conhecia Deus. Eu não conheço a Deus. Por quê? Porque a pessoa apenas tem informações sobre Deus. Conhecer a Deus é ter um relacionamento com Deus. O que foi perdido lá no Jardim do Éden? A gente conhece tanto essa história e percebe como sempre quando a gente vai pregar, parece que a gente volta para lá. A gente volta para essa história, lá para o original. Porque a gente foi feito para aquilo, né? Nós fomos criados para aquilo que estava ali nos primeiros 3 capítulos de Gênesis. É para aquilo que a gente foi criado. A gente perdeu isso, né? Isso foi perdido. E o que Adão tinha ali no jardim? Ele tinha informações sobre Deus? Ele tinha relacionamento com Deus, ele se encontrava com Deus todo dia. Diz que nós gostamos muito do pôr do sol, porque era no pôr do sol que Deus vinha se encontrar com Adão todo dia. Conversar com ele todo dia. Conhecer alguém, conhecer a Deus, é muito mais do que ter informações sobre Deus. É muito mais do que isso. Certo? Como que você faz isso então? Como que você conhece a Deus? A informação que você tem dele
é um meio, não é o final, entende? Ter as informações sobre Deus é o que te leva até Ele, é o caminho até Ele. Mas não é o seu destino final. O seu destino final é conhecê-lo, saber quem Ele é, os atributos de Deus, pelo que Ele é, não pelo que Ele faz por você. Mas como você pode fazer isso, então? O primeiro passo, se você quer saber como você pode conhecer a Deus, o primeiro passo é reconhecer como tem faltado em nós esse conhecimento de relacionamento mesmo com Deus. O primeiro passo é admitir isso. Porque nós, como crentes, como evangélicos, como cristãos, alguém te pergunta, você conhece Deus? Você fala, claro, lógico que eu conheço. É óbvio que eu conheço. Você se sente quase obrigado a dizer que você conhece. É uma vergonha se eu falar que eu não conheço. Irmãos, o primeiro passo é reconhecer que você não conhece direito. É reconhecer que você está conhecendo muito sobre Deus, mas você não está conhecendo Ele de verdade. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender que conhecer a Deus, só de você ouvir o que eu estou falando até agora aqui, você já pode fazer uma avaliação do seu coração. Se o que você ouviu até agora esquentou o seu coração um pouco, sabe assim? Você ficou assim, não, realmente eu quero isso para minha vida. Eu não quero conhecer só sobre Deus. Eu quero conhecer a Deus mesmo. Isso é o Espírito Santo dentro de você. Agora, se você não sentiu nada, você está vivendo um cristianismo nominal só. Você é formalmente um cristão. Isso não faz muita diferença na sua vida. É só uma prática ritual mesmo. Você vem, você gosta de abraçar as pessoas, você se sente bem, as pessoas são carinhosas, a música é boa, a palavra é boa, a oração é legal, o pessoal é carinhoso, mas seu coração não aconteceu nada nele aí. Não pegou fogo no seu coração, você não sentiu uma vontade mesmo. Agora, se você sentiu essa vontade, pelo que é que seu coração está pedindo? O que ele está pedindo do seu coração? O Lewis, ele tem um trecho muito famoso do livro dele, já deve ter citado isso aqui algumas vezes, que ele tem um trecho muito famoso no livro que chama Cristianismo Puro e Simples, que ele fala o seguinte: nós vivemos aqui nesse mundo sentindo desejo pelas coisas, não é isso? Nós sempre temos alguma coisa que satisfaz esse desejo. Isso é algo normal, do dia a dia da nossa vida. Você sente fome, não sente? Você sente um desejo. O que tem para satisfazer isso? Tem comida. Você sente sede. O que tem para satisfazer isso? Tem água. Você tem um cansaço, você sente aquela vontade de descansar. O que tem para... Tem o sono, você dorme. Você tem o apetite sexual. O que tem para apaziguar isso? Tem o sexo. No seu coração existe um desejo por algo que nada nesse mundo satisfaz. Porque esse desejo que está no seu coração foi para algo que está fora desse mundo. É algo que está além das coisas materiais, é algo que é para Deus. E esse desejo quem coloca no seu coração é o próprio Espírito Santo, é Ele quem atrai você para Deus. Então, se existe algo no seu coração que nada nesse mundo é capaz de satisfazer, só tem uma conclusão: você não foi feito para esse mundo. O Lewis fala isso. Você não foi feito para esse mundo. Como que você busca isso? Como que você vislumbra isso? Como que você pode apaziguar um pouquinho esse apetite desse algo que está no seu coração? Porque a gente vive dessa forma. Deixa eu me alongar um pouco mais nisso aqui, não é? Porque é assim que a gente vive. Muitas vezes a gente vive assim, a gente fala assim, eu estou preocupado, eu estou ansioso e enfim, eu não estou conseguindo viver direito porque tem algo aqui na minha vida que eu não tenho. Mas pode confiar em mim, se eu tiver isso aqui, a minha vida vai resolver. Assim que eu conseguir isso aqui que eu estou precisando, tenho certeza que vai ter uma paz que vai inundar o meu ser. Aí você vai de alguma forma e consegue aquilo, e no momento em que você coloca a mão naquilo assim, que você agarra aquilo que você conseguiu, some. Você achou que ia te satisfazer e não te satisfaz. Um exemplo muito claro disso é dinheiro. Você conhece pessoas que são muito ricas? A pessoa fala, não, assim, se eu conseguir tal coisa, aí quando eu comprar aquele carro, aí eu vou sossegar, aí vai dar tudo certo. Aí quando a pessoa compra e começa a dirigir o carro, parece que não era isso. Ou então a pessoa vai e compra a casa, e comprou a casa. Fala, mas essa casa aqui, ela não é na fazenda, né? Eu preciso de uma na fazenda também, porque quando eu quiser ir para a fazenda, aí vai.
E é um ciclo sem fim. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é um falso Deus. Isso é um ídolo. O ídolo, ele faz isso com a gente. Ele promete para você e ele não cumpre. Ele te promete, se você tiver isso aqui, você vai ser feliz. Aí quando você chega lá, fala, consegui. Aí você olha para cima, ele não está lá mais, ele está longe. E tem uma coleira aqui em você, ele está só te puxando. E você vai vindo, e você vai se afundando cada vez mais naquilo. Eu não vou mencionar nada, cada um aqui sabe qual é a sua luta, cada um sabe qual é o seu ídolo. Mas é isso que está prometendo para você, que você vai ser feliz se você tiver aquilo, mas não cumpre. Não cumpre, ele é mentiroso. A hora que você chega lá, escorre pelas suas mãos. Você não consegue. O único Deus verdadeiro é o nosso Deus. É o Deus que é criador dos céus, da terra, é o Deus que a gente estava exaltando aqui agora. E como você pode conhecê-lo? Paulo fala aqui no versículo assim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Como é que você sabe que Paulo está falando disso, de um relacionamento profundo aqui? Porque olha o que ele fala. Ele fala, meu Senhor. Você consegue chamar Deus de meu Deus? Coloca um nome aqui e vê o efeito que isso dá. Sabe assim? Eu falo assim, é a minha Milena. É o meu Arthur. É meu. Isso é íntimo, percebe? Não é só um conhecimento sobre. Não é só algo que você aprendeu na escola bíblica, que você aprendeu porque o pastor pregou. É teu, percebe? É meu. Paulo nunca usa esse termo aqui para falar de Jesus. Ele sempre fala Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele usa nosso, ele põe no plural. Mas aqui ele está falando de outra coisa. Aqui ele está falando de relacionamento. Ele falou, é meu Senhor. Você consegue falar isso sobre Deus hoje? Meu Senhor. Ele é teu, sabe assim? Porque você conhece Ele. Tá, André, para de enrolar. Como é que eu faço isso? Você já ficou com vontade de querer isso? Gente, é sempre mais simples do que você imagina. É sempre mais simples do que você imagina. Não tem nenhuma solução mágica. Não vou te dar aqui 5 passos. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ter diálogo. Você tem que ter diálogo com Deus. Como é que você conhece qualquer pessoa? Você tem diálogo com ela. Você tem uma troca ali de experiências e de informação também, mas é muito mais que só informação. Muito mais. É só você pensar como está a sua vida de leitura da Bíblia e a sua vida de oração. Quando foi a última vez que você quis orar? Mas não orar por só uma oração ritualística, assim, eu vou orar porque eu vou almoçar, ou eu vou orar porque eu vou dormir, ou eu vou orar com os meus filhos aqui antes de... Quando foi a última vez que você quis passar tempo com Deus orando? Existe uma diferença muito grande entre você chamar alguém para tomar um café com você, porque você quer tomar um café com aquela pessoa, você quer dialogar com ela e estar ali com ela, e você tomar um café com alguém porque é uma reunião de negócios lá da empresa. Você foi lá e tomou o café com a pessoa. Você tem que estar lá, é o seu emprego estar lá, é a sua obrigação estar lá. Quando foi a última vez que você quis falar com Deus, porque você quis mesmo passar tempo com Ele, entendeu? Estar ali com Ele. A sua vida de oração evidencia se você conhece a Deus ou não. E num diálogo, tem que ter o quê? As duas vias. Você fala e você ouve. Você fala e você ouve. E como é que você ouve a Deus? Você ouve a Deus na palavra de Deus. Irmãos, nós temos trocado a palavra de Deus por devocionais. Nós temos trocado a palavra de Deus por pequenos vídeos de 50 segundos que citam um versículo. Você está trocando o alimento da sua alma ali mesmo, sabe? Saudável, puro, aquela proteína limpinha, sem nada assim, por um McDonald's. Rapidinho ali, te sacia um pouquinho, mas não nutre a sua alma. Nós estudamos isso no começo do ano. Como é que você realmente nutre a sua alma? Você medita na palavra de Deus. A gente não pode trocar a palavra de Deus, a intimidade que nós temos com o Senhor, por esses fast foods, por essas coisinhas rápidas e práticas. E isso é uma luta, meus irmãos. Não pensa que é fácil, não. Não, isso é uma luta. Eu vi o Jonas Madureira falando essa semana que a gente tem que ler a Bíblia na força do ódio. Eu vou falar que foi ele, pra vocês não se escandalizar falando que é eu. Ele falou, sabe como é que a gente lê Bíblia? É na força do ódio, ele falou. Sabe como é que você ora? É na força do ódio.
Ele falou assim, não tem gente que fala que gosta de orar. Mentira, ele falou desse jeito. Não gosta de orar, é uma batalha, é uma luta. E eu posso dizer isso para vocês, que se tem algo que é uma mentira, e vocês não me veem muito usar isso aqui, porque, enfim, é do meu jeito, mas se tem algo que é diabólico, que é satânico, que é uma estratégia do diabo, do capeta mesmo, é ele colocar na sua cabeça assim, ó, eu não gosto de ler. Isso é do diabo, cara. Essa ideia veio direto do inferno, direto do inferno. Isso não é só um hábito. Isso é do capeta. E você tem que lutar contra isso. Esse papo de que eu não gosto de ler. Se você não está conseguindo entender a Bíblia, aprenda como ler a Bíblia. A gente passou um mês estudando como aprender a ler a Bíblia. Tem o documento, aprenda. André, eu quero... Como é que é mesmo que eu não lembro? A gente faz de novo, a gente ensina você como é que lê a Bíblia, como é que faz? Como é que é? Eu não estou entendendo. Compre uma Bíblia numa versão que te ajude a entender. Compre uma Bíblia NVI, uma NVT, uma Bíblia que vai te ajudar a ler e você vai absorver mais o que está ali. Invista seu dinheiro nisso, invista seu tempo nisso. Eu já tenho uma Bíblia, compre outra, compre mais uma. Uma versão que vai te ajudar a entender melhor. Mas lute contra isso. Não só admita que, infelizmente eu não gosto, mas ouvir a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você tem que ler a palavra de Deus. É meditando e orando que você conhece o Senhor. A meditação, lembra? É exatamente isso, não é? Você tem o seu estudo, você tem a sua oração. O que acontece ali no meio é o quê? É a meditação. Você tem que meditar na palavra de Deus. É assim que você conhece a Deus. Você passa tempo com Ele, você dialoga com Ele. Ele fala com você e você responde. Ele fala com você e você responde. Eu não tenho tempo agora de ensinar vocês, né, de falar exatamente como meditar, mas tem uma coisa muito simples. Quando você for ler a Bíblia, você fala assim, Senhor, por que eu estou lendo isso hoje? Por que eu não li isso ontem? Por que eu não vou ler isso amanhã? O que o Senhor quer me dizer aqui hoje com isso que eu estou lendo? Por isso que você não pode ler a Bíblia aleatoriamente. Você abre a Bíblia e você vou ler aqui hoje. Não. Pega o Evangelho de Marcos, lê o Evangelho de Marcos e você lê o capítulo 1 hoje, você lê o capítulo 2, você lê 2 capítulos por dia, 3 capítulos por dia e fala, Senhor, por que eu estou lendo isso hoje? E ali você dialoga com Deus e você começa a conhecer a Deus. E isso vai mudando quem você é, isso vai moldando você. Qualquer pessoa que já teve em algum relacionamento sabe que isso é verdade, isso vai moldando você. Conforme você dialoga com a pessoa, você vai amando mais a pessoa e vai até moldando a sua mente às vezes. A metáfora do casamento, ela é muito boa para isso mesmo, não tem como fugir disso, sabe? Às vezes você está numa situação, você já é casado com a pessoa há muitos anos e o seu casamento é muito bom e você está numa situação em que acontece algo e você vem assim na sua mente, ó, nossa, se a minha esposa estivesse aqui, eu tenho certeza que ela ia falar, eu tenho certeza que ela ia pensar. Você conhece a mente dela, percebe? Você sabe como a pessoa é. Você consegue dizer que você é assim com Deus? Você consegue dizer, falar assim, os pensamentos do Senhor aqui, é isso aqui que Deus pensaria. Isso é ter um relacionamento mesmo, você conhecer a Deus. É você estar nesse nível de profundidade. Conhecer a Deus, meus irmãos, não tem atalho. Não busque atalhos. Não tem atalho. Não tem jeito. É algo que a gente quer, é algo que a gente anseia. Nosso coração pega fogo, mas a gente fica buscando atalhos. A gente fica terceirizando, às vezes, o nosso relacionamento com Deus. Não tem como. Não tem como terceirizar o teu relacionamento no seu casamento. Não tem como você terceirizar isso. É você, a palavra de Deus, passa tempo com ela. Passa tempo com a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, medita nela. Conheça Jesus. Ele é uma fonte inesgotável de alegria. Ele é uma fonte inesgotável de satisfação. Se você realmente começar a conhecê-lo, você vai perceber isso. Como isso vai mudando você aos poucos. Quais são as evidências de que você está realmente começando a conhecer a Deus? Vou te dar algumas evidências, tá? Bem rapidinho, vou só listar elas. Ó. Primeira evidência, os que conhecem a Deus, eles têm grande energia pelas coisas de Deus. Tem muita energia pelas coisas de Deus. Não é um fardo para você fazer as coisas de Deus. Você sente energia por Ele, você quer fazer as coisas por Ele. Para você é algo prazeroso. É aquela obediência que não tem sensação de obediência. É o melhor tipo que tem. Segunda evidência, as pessoas que conhecem a Deus são pessoas que oram. Terceira evidência, quem conhece a Deus tem pensamentos grandiosos sobre Deus. Você pensa em Deus só como um assistente pessoal, quando você precisa de Deus, você liga para Ele. Estou precisando de um esquema aqui assim, assim, assado.
Nós comentamos sobre isso na sexta-feira, né? A gente passa muito tempo em oração, em pedidos e em agradecimentos. E tá tudo bem. A Bíblia diz que a gente tem que pedir coisas a Deus mesmo. Muitas vezes fala que a gente não tem porque a gente não pede. Tem que pedir. A gente agradece ao Senhor, perfeito, nós somos gratos. Mas quanto tempo em oração você passa falando sobre quem Deus é, admirando quem Ele é? Sabe assim, louvando os atributos dEle, a santidade dEle, a grandeza dEle. Você realmente meditar, como Deus que eu creio é grande, cara. Como Deus que eu creio é poderoso. Como esse Deus que eu creio, Ele me satisfaz, Ele traz um contentamento para mim. Quanto tempo você passa em oração dessa forma? Ou você já começa a sua oração, querido Deus, eu te agradeço, e você já foi agradecer. Quanto tempo você passa ali em diálogo com Ele? Porque quando você ama uma pessoa, é muito bom que você fique exaltando os atributos dela, não é? Isso é muito saudável para o casamento, não é? Para o relacionamento. Você atribuir, você olhar para a pessoa e falar, nossa, como você cozinha bem, como você é bom para mim, como você tá lindo hoje, como você tá linda hoje. Isso não faz muito bem para o seu relacionamento? E com o Senhor? Não está muito pragmático? Não está muito só útil? Meu relacionamento com Deus, ele é útil. Deus é muito útil para mim, mas Ele é bom, Ele é belo. Ele é precioso para você mesmo. Que você, sabe, gasta o seu tempo com Ele, você passa o seu tempo com Ele, conhecendo Ele. Quem conhece a Deus demonstra grande ousadia por Ele. Quem conhece a Deus não tem vergonha dEle. Você tem ousadia. Você está sempre preparado quando alguém quer contestar a sua fé ou dizer para você que você deveria fazer dia assim ou dia assado. Fala, cara, você conhece a Deus? Quem conhece a Deus, aí sim tem aquela paz que a gente estava falando, aquilo que parece que sacia, aquilo que contenta você, sabe? Porque a quinta evidência de quem conhece a Deus é que ele acha grande contentamento em Deus. Um estudioso da Bíblia diz assim, preste bem atenção nessa frase, não existe paz como a paz daqueles cujas mentes possuem garantia total de que eles conhecem a Deus. Não existe paz como a paz daqueles cujas mentes possuem garantia total de que conhecem a Deus. Essa paz é aquela que satisfaz, aquele desejo que você, sabe? Você só vai satisfazer isso por completo na glória, quando você estiver ali com Ele mesmo, sabe? A Bíblia diz que na eternidade não vai ter sol, porque o próprio é Cristo quem vai iluminar tudo. Você anseia por isso? Você deseja isso? Você está assim... Qual que é um bom indicativo do que você adora? O que adora? É o que enche a sua mente, sabe? Você fala daquilo que seu coração está cheio. Quando você está pensando em nada, no que você pensa? Você se pega pensando em Deus, de repente, assim? Você se pega pensando na grandeza de Deus? Você se pega pensando na beleza de Deus? Ou você se pega pensando na sua carreira, na próxima coisa que você vai comprar, ou na próxima faculdade que você vai fazer, ou no próximo trabalho? No que você pensa quando você não está pensando em nada? É isso que você ama, é isso que você adora. Isso é a coisa mais importante para você. E qual que é o segredo? Todos chegaram comigo até aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dá para entender o que eu estou falando? Lucas, está entendendo o que eu estou falando? O segredo de conhecer a Deus é o seguinte. Me dá mais 5 minutos nisso. Quando você quer conhecer alguma coisa que é um objeto inanimado, é muito simples você conhecer aquilo. Você passa ali algumas horas estudando aquilo e você conhece, né? Como é que você faz para conhecer um carro? Você passa algum tempo ali estudando o carro, as peças dele, lê o manual dele e você conhece o carro. As coisas começam a ficar mais complexas quando você precisa conhecer coisas que são vivas, que não são objetos. Aí você quer conhecer um animal, por exemplo. Vamos pensar num animal que dá para você adestrar, um cavalo, um cachorro. Não é nada demais também. Você vai às vezes passar ali alguns dias e você já conhece o animal. Sabe quando a pessoa fala assim, não, eu conheço esse cavalo, ele é assustado, ele não vai passar essa cerca aí porque ele tem medo. Você conhece o bicho. Não é difícil de conhecê-lo. A coisa vai ficando mais complexa quando a gente chega nos seres humanos. Para a gente conhecer um ao outro, é muito difícil a gente conhecer plenamente um ao outro. Nós temos segredos, nós guardamos segredos, coisas que só nós sabemos, que ninguém mais sabe. Isso é de todo ser humano, a gente guarda segredos. No final das contas, veja bem,
Para você, veja bem o que eu vou te dizer, para você conhecer alguém, depende muito mais do quanto a pessoa deixa ser conhecida. Depende muito mais do quanto a pessoa se abre para você. Não é isso? Principalmente quando essa pessoa está no quê? Está num escalão mais alto. Vamos voltar para aquele exemplo bobo, banal, mas que é um ótimo exemplo? A gente pega o jogador de futebol, Cristiano Ronaldo. Como que algum de nós aqui poderia realmente conhecê-lo? Só se ele se abrir para você. De outra forma é impossível. Só se ele, sei lá por quê, chegar e falar assim, ó, você não quer vir passar um fim de semana aqui em casa? Vamos comer junto? Vamos passar um... E aí ele começa a procurar você, um dia que ele está com alguma dificuldade, ele te liga, ó, queria pegar um conselho com você, tem como a gente comer alguma coisa, tomar um café? E ele vai se abrindo para você. E você, qual que é a sua posição nessa situação? Você só humildemente vai até a presença dele, não é isso que você faria? Você chegaria diante de uma pessoa assim, tipo, com pompa, não? Você se colocaria humildemente à disposição dele, né? Porque ele está muito acima de você. E você deixaria ele tomar a iniciativa. A iniciativa é toda dele. Tem como algum de nós ter a iniciativa de conhecê-lo? Não, ele tem que se abrir para nós. É ele que tem que se abrir. Você pode pensar em qualquer pessoa que está no escalão mais alto e para você conhecer essa pessoa, você só vai conhecer se ela se abrir para você. É ele quem vai ditar o andamento do diálogo, entendeu? Você só tem que estar lá humildemente e falar, ok, fala comigo, eu estou aqui. Eu quero conhecer você. Meus irmãos, no que diz respeito a Deus, Deus está completamente aberto a ter um relacionamento com você. Totalmente. Deus está numa posição infinitamente mais alta do que nós. Em Jesus, ele se colocou numa posição minimamente compreensível para nós. O que é mais incrível sobre o cristianismo é que o mesmo relacionamento que os discípulos de Jesus tiveram com ele, nós temos a possibilidade de ter esse mesmo relacionamento, o mesmo relacionamento que Pedro, Tiago, que André teve com Jesus, nós podemos ter esse mesmo relacionamento que eles tiveram com Jesus. Isso está disponível para nós. Isso não é incrível? Só não é corpóreo. Mas o mesmo relacionamento, se Jesus ressuscitou, esse mesmo relacionamento está disponível para nós. E sabe o que é o mais incrível? Jesus quer ter esse relacionamento. Porque ele está acima, mas ele está completamente aberto. Se você não conhece a Deus, é você que está colocando as barreiras. É você que coloca qualquer coisa que está impedindo você de conhecer a Deus, é você que está colocando esse impedimento. Não é Deus. É você que está, no final das contas, colocando outras coisas como prioridade. Você ainda está com algumas coisas que não estão com esse valor inestimável que Paulo falou. Paulo chegou lá. Ele compreendeu, ó, todo o resto para mim é lixo. Perto do quê? Perto de conhecer a Deus. E a gente não consegue passar 20 minutos lendo a nossa Bíblia. É assim que você conhece a Deus. Não terceiriza, não tem atalho. Não tem outro jeito. Se você realmente quiser conhecê-lo, uma última mensagem de alerta, meus irmãos. Fiquem atentos com como nós estamos desperdiçando nosso tempo com coisas absolutamente inúteis, coisas que Paulo está chamando aqui de lixo. Os nossos celulares estão aí para provar isso. É só você abrir os aplicativos lá que mostram o que você usa o dia todo, o dia inteiro, e você vai ver como você tem tempo, sim. Como você tem muito mais do que 15 minutos, sim. Mas é uma luta espiritual, meus irmãos. Vocês têm que perceber isso, que é uma luta espiritual. E que se você conhecer realmente a Deus, você vai poder dizer como Paulo aqui, ó, meu Senhor. Meu Senhor. Ele fala de novo no versículo 10, ó, eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Você tem esse desejo, seu coração está pegando fogo? Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer esse poder mesmo? Você vai se surpreender se você olhar depois para a sua vida, um ano depois. Se você realmente buscar esse relacionamento com o Senhor e você olhar para trás um ano depois, nossa, olha como eu mudei. Porque todo mundo que tem um relacionamento de amor com alguém sabe como isso muda você, como isso vai moldando você.
E mesmo Paulo, nós vamos continuar na nossa próxima mensagem, ele fala, versículo 12, não estou dizendo que já obtive tudo isso, ou que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição. Eu prossigo, eu insisto, eu tento. Não tem problema que eu já não consegui, o que importa é daqui para frente. Eu prossigo, e eu vou, e eu quero conhecer a Deus. Amém?